Ele fica falando da Libertadores. O Palmeiras tem quantas Libertadores, Pipeno? 3. Flamengo tem quantas? 3. São Paulo tem quantas? 3. O Flamengo ganhou 2 agora nos últimos 3 anos. O Palmeiras ganhou 2 em um ano. Isso. E são gigantes. Não, mas De Libertadores. O Palmeiras fora. 3 é mais São Paulo que um, já né? não ganha há quantos anos? Há um ano e pouco o Palmeiras chegou ao Corinthians. É isso que eu quero falar. Flamengo. Vai, 2 anos. Vai, 2 anos. Vamp, fica aqui o meu... Não, mas olha, Vampeta. Ah, Vampeta, para de puxar saquismo, cara. Galera, se inscreve no canal, deixa o seu like, porque o debate pegou fogo aqui, falando do Palmeiras, do Corinthians, do Flamengo. Então, se você ainda não é inscrito e é palmeirense, já se inscreve no canal, deixa o seu like, aciona as notificações aí pra você não perder nenhum vídeo. Créditos para Jovem Pan Esportes. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo que tá bom demais. Palmeiras ganhou 2 em um ano e igualou. Ele fala que o São Paulo é gigante. Falei a chance o do Grêmio ganhar 2 anos. Eu me curvarei. Lógico que eu tô entendendo. Eu me curvarei a você. O Palmeiras tem 10 semifinais de Não, mas Libertadores. título. Corinthians tem 2. Não se conta semifinal, meu irmão, se conta título. Quem vai lembrar? Me fala a última semifinal que o Palmeiras teve e perdeu. Você deve lembrar. A última, passado. Então, mas há 10 anos atrás. Lembra há 4 anos atrás. Não, o Vampeta, é o seguinte. Título. São se o Paulo Corinthians- era o gigante que o senhor Flávio Prado falava aqui. Palmeiras chegou. Palmeiras tem 6 finais. Flamengo chegou. E se o Atlético Mineiro ganhar esse ano, o Corinthians fica atrás de um do... Mas se ganhar, eu vou me curvar. O problema é que o Corinthians, o Corinthians, ele é louco pra perder de Tolima, pra perder de Guarani do Paraguai, pra perder do Always Red. Mas a gente Aí viu não aí vai ganhar, agora, pô. o tricampeão da Libertadores perdeu agora, os últimos 4, os últimos que ganhou as últimas 4, perdeu do Bolivar. Teve gente que perdeu do Bolivar, não foi? Foi. Essa semana agora? Perdeu. Semana passada? Perdeu. Como é o nome do outro time lá? Alcas. O time reserva. Alcas. Mas lá no futuro, quando time você reserva. pegar Bolívia e Palmeiras 3-1, ninguém vai ler que tava o time reserva, não. Agora tava. Fica a instituição lá marcada, viu? Mas a gente Também sabe achei que não. desnecessário. Fica lá. Aí o todo poderoso gigante foi lá e bateu no Liverpool, do Cropped. Vocês que não estudam aí. O Argentino Júnior tem uma Libertadores também. Tem, lógico. Vocês Eles não venderam estudam- Maradona com a grana, montaram o Vocês time que e ganharam não o Libertadores. estudam geografia, olha lá, batemos no Liverpool, lá da terra Do Uruguai. Como é, ô, Piperno, você que vê esses jogos exóticos assim, o Argentino Júnior tá como? Tá bem? A última vez que eu vi, estava no meião da tabela. Ô, Flávio, eu acho que, assim, o Corinthians vai pegar um time médio, nada mais que isso. E assim, sem grandes expressões. Pegar a escalação do Argentino Júnior hoje, é difícil encontrar um jogador conhecido. Né? Por exemplo, o Lanús. Lanús, vendo agora o Campeonato Brasileiro, tá cheio de time brasileiro com jogador que foi lá do fim do Lanús. E o Lanús O Flaco Lopes, né? então, o Flaco é um deles. Agora, você vê, por exemplo, você pega aí o Argentino Júnior agora, é difícil encontrar um cara conhecido. O Argentino Júnior é um time que paga em dia, ele sempre teve uma estrutura legal e tal, mas é um time pequeno. É um time pequeno. É que a Argentina, os times lá, então, um monte ganha título Eles lá. estão em 7º lugar, com 12 jogos, 5 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. É bem médio, né? Bem médio, bem médio. O Boca tá pior, o Boca tá mal. O Boca tá pior. Boca tem 18º. Isso quer dizer que o nosso querido Corinthians arrebenta. O que me Vamos surpreendeu rasgar. nessa discussão aqui, que a gente começou falando em possível classificação do Corinthians através do Campeonato Brasileiro para Libertadores. Não, mas ele está E na aí, Libertadores. sim, pro ano que vem. Vamos lá, né? não. Mas Ano que vem ele está atrás. Ele estando tá na se classificar Libertadores, pra- fez o meu amigo Vampeta sonhar com o título da Libertadores nessa temporada. O Corinthians, antes de qualquer Tem gente coisa... aqui que ano ó, passado o- falou do Corinthians, o Corinthians Ó, eliminou o o Boca. Corinthians, o Santos e o São Paulo, antes de qualquer coisa, precisam se preocupar em se classificar para a Copa do Brasil do ano que vem, que nem isso eles estão. Então vamos devagar. Vamos dar um Primeiro jeitinho isso. de Copa Paulista. Primeiro Os isso. caras vão dar um jeito. Primeiro isso. Aí tem essa. O Corinthians ganhou hoje e tal. Você, pelo que vocês disseram aí, não foi uma grande atuação. Não. E aí ele ganhou bem do Liverpool lá no Uruguai, teoricamente time mais fraco, mas agora ele vai ter 2 jornadas decisivas na casa dele. Precisa ganhar dos outros 2 adversários com os quais, teoricamente, ele briga pela vaga. A sequência do Corinthians agora, o Argentino Júnior em casa, Goiás em Goiânia, aí tem o Remo antes, do Del Valle tem o Remo, a volta, Palmeiras, clássico pelo brasileiro no Allianz Parque, e depois o Del Valle em Itaquera. O Flávio, assim, primeira rodada do Campeonato Brasileiro, eu estava escutando, né, aqui o jogo do São Paulo com o Botafogo e São Paulo, escutando pela PAN, né, vocês comentando.
Você pega a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, eu não sei como foi o jogo do Flamengo hoje, se o Flamengo fez uma grande apresentação. Foi bom, Pera? O Flamengo foi bem? Jogou, hein? O Flamengo, no primeiro tempo, fez aquele golaço com Ayrton Lucas. Que gol, hein? Golaço. Ele tá jogando muito. Aí, ele passou a segurar um pouco mais, fica mais atrás. O Coritiba, com os 11 atrás da linha da bola, o tempo todo irritante isso. E o Flamengo só foi de novo criar uma chance aos 40 e poucos minutos. Então o primeiro tempo não foi bom, mas no segundo tempo o time jogou melhor. É porque assim, não dá pra assistir todos os jogos, a gente às vezes vê só ler e ver os gols, né? Mas a primeira rodada, eu não sei se o Bragantino atropelou o Bahia. Olha Eu o não sei se o Atlético, Atlético perdeu pro Paranaense atropelou o Goiás. O Vasco tava jogando, ganhou do O Fluminense jogou muito bem. O Fluminense tomou um sufoco no primeiro tempo. No primeiro tempo, sim, mas depois arrebentou. passou, depois Entrou fez aquele gol. menino Lelê, nossa senhora. segundo Mas tempo de Atlético e Vasco, o Atlético criou Vice-artilheiro do bastante. Campeonato Carioca. Com esse menino em campo, o time voou. Para a primeira rodada, para somar pontos, olhar a tabela hoje, aí o torcedor vai acabar a rodada agora, né, com o jogo do Santos. Aí você vai acordar, daqui a pouco você vai olhar a tabela, o cara vai ver os 4 últimos, o torcedor já fica impaciente. Eu não sei se o Palmeiras fez uma grande partida ontem contra o Cuiabá. Início Mais do ou jogo menos. só. Mais ou menos. Vou falar um negócio. O Flamengo hoje, eu acho que ele preocupou de novo, é que também o técnico interino acabou. Claro. Enfim, E arrumou ele confusão hoje, com o então. Pedro, né? Pô, o Pedro no banco. O Pedro entrou no final. E assim, o gol que o Pedro faz é assim, jogador de outro nível. Tá lá enrolado no meio do monte de zagueiro, ele acha o espaço, tabela, o goleiro sai, dá um toquinho tirando. Assim, dos atacantes do Flamengo hoje, tem que começar pelo Pedro. Os outros brigam por outra vaga. Gabigol quebrou o jejum, né? Eu Com- acho que, ó, gente, pênalti. não é por nada não. Treinador competente mete Gabigol e Pedro pra jogar junto. É lógico. Se não consegue fazer isso, é incompetente, é burro. A palavra correta não é burro. Isso aí. Porque se você tem... Eu tenho um amigo chamado Vampeta que diz assim, jogador ruim pode jogar junto, jogador bom não pode? Eu acho que pode, pô, tem que jogar os dois. Ela falou assim, como é que pode jogar Pedro e Gabigol? Aí eu digo, olha os outros atacantes É aí. lógico, né? Jogador ruim pode. Agora, em cima disso, e nós vamos continuar falando do Corinthians, obviamente, mas todos os cariocas ganharam. Foi. Todos ganharam. O que quer dizer isso ou não quer dizer nada? Fausto. Eu acho que não quer dizer muita coisa nessa primeira rodada. O Fluminense... Dois jogaram fora, hein? Então, mas o Fluminense e o Flamengo principalmente, eu coloco brigando pelo título. O Fluminense, eu também coloco brigando lá na ponta. Eu coloco o Fluminense brigando fortemente por Libertadores da América e, por que não, se tiver um tropeço ou outro aí, beliscar um título. Não acho impossível isso acontecer. O Fluminense tem um bom time. É óbvio que a briga dele nesse momento é pela Libertadores da América. É a realidade. Ainda eu desponto Palmeiras e Flamengo como os dois grandes favoritos. E Vasco e Botafogo... É uma incógnita, Flávio. Ainda é uma incógnita. É muito início, né? Uma primeira rodada. Assustou ganhar do Atlético. O Vasco da Gama, por exemplo. O Vasco, a tendência entre as duas equipes, eu acho que o Vasco possa fazer uma campanha melhor do que a do Botafogo. Nessa briga entre os times cariocas, Vasco é melhor que o Botafogo. eu acho que o Vasco montou um time melhor do que o Botafogo e pode fazer um trabalho melhor do que o Botafogo. Mas não acho que nenhuma dessas equipes, tanto o Vasco quanto o Botafogo, vai ficar brigando lá na cabeça para ficar na Libertadores. Vai ter pré-Libertadores, vai ter Sul-Americana. Alguns podem brigar até por rebaixamento, eu não sei. O Botafogo é uma incógnita. O Vasco acho que não cai essa temporada. Mas Flamengo e Fluminense são dois times que... Bom, eu tô ouvindo, então, vocês falaram que o Botafogo é o pior dos cariocas. Ah, sim. E o São Paulo já perdeu do pior, então. Quer dizer, Sim, eu tá acho. feia a coisa do São Paulo. Mas é verdade, ué. Essa pergunta que o Flávio fez é um perigo. Porque se a gente pega só a fotografia da primeira rodada, pode induzir a um monte de conclusões precipitadas. Porém, não dá para descolar, eu acho que essa primeira rodada, dos estaduais que terminaram agora. Então, veja, o estadual do Rio de Janeiro, que a gente sempre criticou muito nos últimos anos e tal, né? O nível não estava tão bom. Esse ano teve um bom nível. Os jogos do Flamengo contra o Vasco foram bons e o Fluminense jogou um ótimo. E o Volta Redonda botou Volta disputa. Redonda chamou a atenção. Volta Redonda jogou bem. Chamou a atenção mesmo. E aí, você compara com o que Corinthians, São Paulo e Santos fizeram no Paulista. Vergonhoso. Então, veja, por isso que eu acho que essa primeira rodada do Campeonato Brasileiro não pode se descolar do que a gente viu no final do Paulista. Mas ela Os não é cariocas- definitiva, mas é uma sinalização que vai Flávio, se confirmando. Se a gente juntar Mas- com o estadual, eu acho que é ponto no final. E uma coisa também, uma situação diferente. Falou que os 4 ganharam. 2 são SAF,
né? Sim. Sinal quando eu falar que é SAF, é sinal de que vai ter um dinheiro. Isso. Uma organização não é que vai pegar, vou ter o dinheiro do Flamengo e do Palmeiras. Sim. Vai ter uma organização de pagar os salários. Claro. Tudo, né? Você tem o Fluminense. Isso já é uma vantagem. Não vai ter salário futebol do Rio. atrasado. Isso já é uma futebol vantagem. carioca. Sempre teve esse. A gente sabe que ano atrás de ano sempre teve isso. Tem né? razão. Aí você tem o Fluminense organizadinho também, jogando bem. Moral, né? O Flamengo que fatura 1,5 bi por ano. Só que a gente está olhando, se pegar. O Brasil é um país continental. Você não vai comparar uma bota, que é a Itália. Né? Mas a Itália não é bota no mapa. E os italianos estavam mortos. Você cansou de fazer campeonato italiano, viu? Era o principal campeonato do mundo. Hoje é a Premier League, junto com o Campeonato Espanhol. Você está vendo, vai ter um italiano na final da Liga dos Campeões. Sim. Da Liga dos Campeões. Que sempre figurava só o quê? Ali Barcelona, Real Madrid, os times da Premier League, né? O City. Esse ano vai estar o Napoli, o Milan ou a Inter de Milão, que eu não acredito que o Benfica vá lá e inventa aquele resultado. Fizeram um anúncio muito bacana sobre isso. Eu acho que foi o Flávio Prado que inspirou isso aí, porque eles mostram lá personagens importantes do futebol italiano, o Capello, o Toni, tem mais um ex-jogador, e uma música bacana lá e tal, mostrando que o futebol italiano está de volta, porque tem um monte de time nas quartas da Champions, da Liga Europa e também na... E aí você começa a observar Florentino. A Roma e o isso Juventus não é por qualquer coisa. Os times italianos começaram a jogar bola de novo. Você pega os times menores lá. Começou com aquele negócio do Atalanta. O Jogar de Atalanta, maneira atrevida e tal. Aí o Salernitana. Sassuolo pega a Milan, pega a Inter, ganha. Sassuolo ganhando a Juventus hoje. Ganhou de 1-0. Então, os times italianos começaram a jogar também. Você vê Eles estavam perdendo terreno, né? Então, agora, gente, Então, em cima disso, dizer que o futebol carioca pode também estar mudando. Pode. Voltando ao Corinthians, vocês imaginam o Corinthians ainda tendo reforços para esse campeonato? Eu acho que tem que contratar 2 atacantes. Tem que contratar ou vai? Os atacantes eu medo. Não, eu vendo o Corinthians, assim, o Yuri Alberto e o Roger Guedes, eu vejo um buraco lá na frente. E o meia ali? O meio, isso Mas que aí, mais você acha. aqueles meninos, Watson, Ô, Flávio, vamos lá supor que o Yuri Alberto e o Roger Guedes hoje... Pô, é isso que eu falo, o jogador sabe que tá tendo VAR, tá todo mundo de olho. E os jogadores, antes de começar as competições, a gente tem uma aula, sempre vai algum hábito falar com nós. Pô, sabe que agora a CBF, os caras chamou para os árbitros serem mais rigorosos. O Daronco tá indo para lá para ver o VAR. O Roger Guedes vai atrás do Daronco, só olhou para ele aqui, ó, amarelo. Foi ótimo, foi o correto, fez o certo. O cara tá indo lá, tem a regra, tá certo. Tem que meter cartão para todo mundo. Isso aí, Vampir, ele não tem nem opção. É igual quando o cara tira a camisa. Lembra? Como é que chamava aquele cara que deu cartão amarelo pro Rogério Ceni no 100º? Sereta de Lima. Sereta. Ele falou, pô, fiquei sem graça. 100º gol do Rogério, ele tirou a camisa, pô, tudo normal. Eu dei cartão amarelo com vergonha, mas era a regra. É o caso aí, não é nem opção, tem que dar, é uma regra. Aí, isso aí na competição, daqui a pouco é o cracaço, não, mas dentro do plantel do Corinthians, ele e o Adalberto são os 2 principais atacantes. Uma exposição, um desenho. Não jogue o Adalberto e Roger Guedes contra o Argentino Júnior. Você vai pensar em quem no ataque do Corinthians? Fala. Menino Pedro segura ou não? Ainda não, Flávio. É uma coisa nova. É uma coisa nova pro Pedro. Vai ser quem? Adson? Pedro, como é o Júnior Moraes, chegou aí, Nem fica no banco. nem fica no banco. Olha só. O Pedro fez 17 anos em fevereiro. Aonde Ele vai? tinha 16, fez 17 há um mês e pouquinho. Não tem, pô. Aí tem outro, o menino Giovanni também não firmou Aí você vai ainda. falar, Barleto, daquele de lá. É tudo coisa nova pros caras. É esses 2 aí. Mas alguém tem essa sobra toda? Exceção feita a Palmeiras e o próprio Palmeiras ainda muita gente discute. O Flamengo, alguém mais tem essa sobra? Então, você não pode falar isso, exigir isso de quê? De Goiás, de Fortaleza. Você vê, Fortaleza tá organizado. Se você tirar o Cano do Fluminense, tem alguém para substituir? Tem o João Kennedy, o Lelê. João Kennedy, tem. Não, o Cano. Enquanto ele jogou com 3 atacantes. Tem. As opções são melhores do que a do Corinthians. Será? As opções do Atlético Mineiro é melhor do que a do Corinthians. Atlético Mineiro, tudo bem. Mas eu não sei se muita gente vai conseguir ter uma reposição no nível que um Flamengo Então, mas tem. aí eu falo assim, quando você fala assim, pô, mas nem todo mundo tem. Mas pela folha de pagamento, pelo que se ganha... Ah, bom, o Corinthians gasta que demais tem- e não tem elenco. É isso que eu tô falando. Tem outros que não tem porque não tem esse dinheiro. Você acha que o
que o Curitiba não queria, que o Goiás não queria, que o próprio Cuiabá, mas não tem a condição financeira que o Eu Corinthians acho que tem. desses times mais fortes, o Corinthians, acho que o que o Vampeta diz, eu concordo, é que assim, a maior disparidade nessa posição é do Corinthians. Os outros, claro, se não jogar o Cano faz falta, se não jogar, sei lá, o próprio o Rony não jogou ontem, claro que é um cara importante, mas no Corinthians a disparidade é muito grande dos atacantes reservas para os dois titulares. Fica uma diferença enorme. E isso realmente no Corinthians, essa posição de ataque pesa. Tem vários volantes, por exemplo, e poucos atacantes. Mas, gente, mas não tá. Mas ó, eu concordo com isso, mas só um detalhe. O Corinthians, pelo menos, ele tem 2 bons atacantes. Tem time aí que não tem nenhum. Você O Corinthians é o titular, estão preocupados com reserva. E tem time que não tem nem titular. Você levou o Atlético Mineiro. O Hulk, a gente sabe que lidera tudo, comanda. Mas quando o Hulk não joga, você pega Eduardo Vargas, que joga. O Vargas é de seleção chilena. Tem um peso maior do que você olhar para o banco do Corinthians. Você tem um próprio. Estamos falando de time que tem grana. Tem a dupla Hulk e Paulinho, ali tem o Vargas, tem o Pavon. Então. Não, mas aí estamos falando de time que tem grana. Mas Então, mas o Corinthians. Ele gastou e não fez a coisa que ele Não é brava, que né? tem a grana, Mas mas pelo ele, peso. ele gastou muita grana, mas não trouxe as melhores peças de O reposição. Fluminense, ele pode usar, o Fluminense normalmente usa 3 ali, entre pontas e centroavantes, ele pode ter Keno, John Arias, Cano, Lelê, John Kennedy, assim, ele tem mais opções, né? Ele tem mais gente. O Palmeiras, ele tem Rony, Dudu, tem o Hendrick, agora o Flaco Lopes começou a fazer gol, tem o Arthur que chegou agora, então tem mais opção, né, para utilizar. Então o Corinthians, ele não tem muita, né? E até times, é que aí vai mais embaixo, né? Que não tem o dinheiro nem o peso da camisa, Bruno. Isso eu tô falando, entendeu? Mas até times tipo o Fortaleza não tem jogadores com o peso do Corinthians, mas eles têm vários ali do mesmo nível. E mete correria. Mas E sabe gosta de qual- pegar eles Mas, pra meter Vampeta, sabe qual é correria. o problema? Trazer da onde? É isso, Aonde é difícil. não tem, cara. Também não tem. Como é que você vai o Corinthians tirar um Você atacante viu? de outro time? Não vai. O Santos, dependendo do problema financeiro. Mezenga. Quem foi que o Santos foi olhar? Pegou 3 jogadores do Água Santa, pô. Do Água Santa. O Mezenga podia quebrar o galho. O Mezenga não vai sentir peso de camisa. Ele tem 30 anos, pô. É isso aí, acabou a primeira rodada praticamente aí do Campeonato Brasileiro. O único jogo que tá tendo agora é entre Grêmio e Santos, que o Grêmio tá ganhando de 1-0 aí. O restante, os primeiros colocados aqui por saldo de gols, né, e tudo mais, é Fluminense, Flamengo, Atlético Paranaense, Palmeiras tá aqui na 4ª posição, né? Botafogo, Bragantino, Corinthians, Vasco e o Grêmio que está jogando neste momento, mas pode alterar, beleza? Esses estão todos empatados aí com 3 pontos. Deixa aí a sua mensagem aqui abaixo, se inscreve no canal, deixa o seu like, aciona as notificações para não perder nenhum vídeo. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau!